Noite tão maravilhosa, Pai. Meu Deus, como está alegre o nosso coração nesta noite, porque o Senhor já tem derramado bênção, já tem derramado o seu poder no nosso meio. Mas o culto não acabou, Senhor. Tu tens a tua palavra nesta noite para a tua igreja, e nós apresentamos em tuas mãos a vida do pastor Alexandre, Pai. Meu Deus, o Senhor não conduziu a este lugar em vão, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, usa ele novamente nesta noite com autoridade, com poder, com graça, e continua, Deus, falando conosco nesta noite, porque nós cremos que o Senhor tem muito mais, porque o Senhor é poderoso para fazer, além daquilo que nós pedimos e que nós pensamos, Pai. Deus, abençoe o teu servo, continua falando conosco, em nome de Jesus. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e da culpa nos livrou, pelo sangue que emanou no Calvário. Ministério de Ipiranga, para junto dos irmãos oferecer ao nosso Deus um culto de louvor e adoração, pois só Ele, somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Me sinto honrado
diante desta riquíssima oportunidade e sendo fiel ao tema que os irmãos oraram, que Deus revelou ao coração dos irmãos, quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, seu capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos localizam o texto que tomaremos por base para esta ministração, quero louvar a Deus pela vida do pastor Cristiano, a quem eu tive a honra e o privilégio de conhecer lá em Oliveira, no culto dos varões. Que Deus em Cristo continue te abençoando, toda a sua casa, a sua família, te dando estratégia e sabedoria para conduzir esse rebanho até as mansões celestiais. Ao pastor presidente Antônio Carlos Abraão, setorial, que Deus em Cristo continue te abençoando poderosamente, que esse rebanho, que é o setor que está sob os seus cuidados, seja cuidado e zelado com muito carinho pelo Senhor. Aos demais obreiros que estão na minha retaguarda, sintam-se abraçados em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do irmão Márcio, que sempre está nos acompanhando em nossas viagens. Querido, que Deus te abençoe poderosamente. Irmão Robson, meu líder de jovens, Vaso, você é uma bênção em nossas vidas. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Glória a Deus. Amados, o tema está inserido no verso 11. Mas eu quero ler a partir do verso 5 para uma melhor compreensão. Existe dentro da teologia duas ferramentas poderosíssimas como regra de interpretação, que é a hermenêutica e a homilética. Dentro da hermenêutica existe um princípio, que todo texto sem contexto, ele acaba virando pretexto para a heresia. E não é isso que nós queremos nessa noite, distorcer a verdadeira essência do texto que Deus nos deu. Verso de número 5 está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Verso 11: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Nós vamos juntos, numa só voz, num só brado, numa só força, numa só essência, repetir o verso de número 11. Amém? Com voz de júbilo. 1, 2, 3. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tome seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Quero pedir ao meu irmão que o maestro, o teclado, o varão, deixa Deus te usar. Amém? Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto que está inserido em uma das cartas mais lindas e tremendas do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses. Interessante é que esta carta, ela é considerada por alguns teólogos e eruditos como a carta da alegria. Haja vista que esta palavra alegria, alegrai-vos, alegrar, aparece mais de 15 vezes nessa carta. Ou seja, a palavra alegria, ela é o tema central dessa carta. Mas algo me chama a atenção, porque uma carta tão alegre como essa,
Filipenses, conforme está relatado em Atos 27, foi escrita no cárcere de uma prisão. Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. E aqui eu aprendo a primeira lição, olhando para o perfil dessa carta. É que as circunstâncias à nossa volta, ao nosso redor, elas não podem definir o nosso sentimento e a intenção da nossa alma. O nosso semblante não pode mudar por causa das circunstâncias. Haja vista que o nosso olhar não deve ser na vertical, mas sim na horizontal. Salomão, em Provérbios 15, 13, ele disse que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Por isso, eu já senti como confirmação quando o pastor de Formiga perguntou: quem está alegre com Jesus nessa noite? Porque independente da circunstância, meu irmão, independente de a quantas anda a sua casa, a sua família, os teus negócios, os teus projetos, o nosso semblante, que temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, ele deve ser alegre. Por isso eu quero reiterar a pergunta do pastor e perguntar novamente: quem está alegre com Jesus? Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração, e a igreja, ela nasceu no dia de festa. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, no dia que se comemorava 50 dias após a colheita, cumpriu-se uma promessa feita pelo Deus Todo-Poderoso em Joel 2:28. E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões. Em Lucas 24:49 disse o Mestre, disse Jesus: eis que sobre vós, eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8, Lucas reitera essa promessa: mas recebereis. Recebereis. Você vai receber, sim, as virtudes do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia e até os confins da terra. Em Atos 2, oh glória. Em Atos 2, oh aleluia. A promessa então se cumpre. E veio o vento impetuoso e veemente, e assoprou sobre todos que estavam na casa. Línguas repartidas como que de fogo foram vistas por ele. E em Atos 2:4, todos, sem exceção, sim, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas, pregador, por que você está tomando essa
raciocínio como pano de fundo para a mensagem. Em Filipenses 2,5, Paulo, quando foi tratar de alguns problemas doutrinais daquela igreja, haja vista que a igreja de Filipos era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava, pastor, era uma igreja missionária, uma igreja que respirava a missão, era uma igreja que precisava ser ajustada a alguns pormenores. Filipenses 2,3, Paulo diz: nada façais por vanglória, por contenda ou por vanglória, mas, ou por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Para Paulo tratar isso, é algo que lembra aquela igreja, havia algumas dissensões, partidarismo. Pessoas que estavam até trabalhando, até fazendo, porém com um objetivo que não era a glória do Senhor. Então Paulo, para poder tratar esse assunto, ele olha para a igreja de Filipos e diz: olha, portanto, irmãos, que haja em vós, para começar a voltar, que haja em vós, em mim, em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então eu me peguei perguntando ao Espírito Santo: que sentimento é esse? Porque Jesus, ele não usou de usurpação para ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Antes, aniquilou-se, ou seja, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte. Nós poderíamos destacar tantas coisas que envolvem esse sentimento: unidade, humildade. Mas se eu pudesse destacar um sentimento capaz de fazer alguém deixar a sua glória, os anjos que 24 horas incessantemente clamavam: santo, 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 poderoso é o Senhor do universo. Esse sentimento é o amor. Pois o próprio apóstolo Paulo diz que o amor de Deus ele nos constrange. O amor, ele supera todo e qualquer sentimento. Eu acho lindo a Bíblia, pastores, senhores e senhoras, pois na Bíblia uma coisa sempre vai estar atrelada à outra. Por exemplo, Tiago 2,26 está escrito que, assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem as obras ela é morta. Ou seja, a fé e as obras precisam caminhar de mãos dadas. Em Hebreus 12,14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Note que a paz e a santificação também caminham de mãos dadas. Tem crente que até se santifica, ele é santo, mas ele não tem paz dentro de casa, não tem paz no trabalho, não tem paz com os amigos, não tem paz com a rua dele. Eu estou dizendo tudo isso para você entender que
todas as vezes que a gente lê Atos 2, e a gente lembra da descida do Espírito Santo, a gente sempre vai assemelhar a descida do Espírito Santo aos dons. 1 Coríntios 2, capítulo 9, o apóstolo Paulo fala que a um foi dado o dom de profetizar, o dom de língua, o dom de interpretação de língua, os dons de curar e por aí vai. Nós que somos pentecostais, gostamos dessa parte. E todos foram cheios do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo não está diretamente ligado somente aos dons. Porque os dons e os frutos devem andar de mãos dadas. Os dons caminham junto com os. Da onde você tirou isso, pregador? Que os dons caminham junto com os frutos. Quem gosta de Bíblia aqui? Levanta a mão. Porque eu nunca fui de contar conto na carochinha ou de trazer palavra de efeito para fazer você dar glória. Meu negócio é Bíblia. 1 Coríntios 13 diz a Bíblia da seguinte maneira: ainda se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes para o meio dos mares, se eu não tivesse amor, olha o amor aí de novo, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Gálatas 5:22 está escrito que os frutos do Espírito Santo é. Qual que é o primeiro fruto mesmo? O que puxa o fruto. O primeiro fruto do Espírito Santo em nossas vidas é o amor. Crente cheio do Espírito Santo, na minha opinião, é um crente que ama. Mas já visto que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento e maior de todos. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. 1 Pedro 4:20 está escrito que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, oh meu querido, ainda não conhece a Deus. Eu estou dizendo tudo isso para você entender que assim como o apóstolo Paulo disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele estava falando exatamente desse sentimento do amor. A gente hoje preocupa com tanta coisa, né? Com tanta coisa. Os dias estão corridos. A nossa vida parece que já não dá mais tempo para nada. A gente quer fazer N coisas ao mesmo tempo. Mas aí eu me pego perguntando: e as pessoas que ficaram lá onde Jesus me tirou? E as pessoas, os meus amigos que ainda permaneceram lá na força onde Jesus me arrancou?
1 Pedro 2,9 tem um texto que todo mundo conhece e é lindo de falar. Vós sois a geração eleita. Geração eleita. Eu não vou nem citar o restante, eu vou parar por aqui. Todas as vezes, pastores, que nós falamos de eleição, automaticamente eu imagino diversos candidatos e nós, igreja, nós cidadãos, escolhemos os nossos representantes. Sim ou não? Nós temos esse direito. Nós somos república. Nós não somos uma monarquia. Porém, na maioria das vezes, as pessoas que nós escolhemos para nos representar não correspondem às nossas expectativas. Eu tenho um primo que foi vereador e foi só ganhar sumindo da minha casa. Salário bacana, 10 mil reais. Gozando de toda a regalia e benefício que a prefeitura oferece. E é fácil criticar os políticos, criticar o prefeito, o presidente. Mas é pregador. Numa festa começa a falar de política, pô. Porque você foi eleito. Você foi eleita. Alguém lá no céu depositou em mim, em ti, em nós, um voto de confiança. Vós sois a geração eleita. Mas a pergunta que não quer calar é: eu vou descer para te fazer essa pergunta de perto. Se Deus fosse hoje fazer um balanço do nosso mandato, será que nós seríamos reeleitos ou sofreríamos um impeachment? Se Deus fosse fazer um balanço nos últimos 4 anos do seu mandato, você seria reeleito? Você seria reeleita? Se Deus fosse fazer um balanço, pastor, do nosso mandato, será que nós novamente ocuparíamos uma cadeira no plenário? Ou será que nós sofreríamos um impeachment? Já que é isso, pregador, impeachment? O Collor sofreu um impeachment, foi arrancado do cargo. Dilma Rousseff foi arrancada do cargo. Ah, pregador, essa palavra é forte, é pesada. Você está falando que Deus vai me arrancar? Mateus 21 diz a Bíblia que Jesus estava no monte com fome. E quando desceu, olhou numa figueira e só viu nela o quê? Folhas. E não tinha fruto. Você acha que foi você que escolheu Jesus? Não. João 15,16 está escrito: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vá e deis fruto, para dar fruto, para que você frutifique, para que você floresça, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto perdido no Pai em meu nome. Ele vai ouvir. Mas a única forma de fazer alguma coisa, irmão, é através do amor. A igreja de Filipos, ela estava separada. Era uma igreja que até trabalhava, mas os trabalhos eram individual. Cada um fazia por vanglória, por vaidade ou por contenda. Então o apóstolo Paulo diz: não, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, eu acho lindo que ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Como diria uma irmã da minha igreja,
Quem é você na fila do pão, querido? Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que tem de crente querendo ser alguma coisa, achando ou pensando que é alguma coisa. Existe no grego uma palavra chamada kenosis, que é o esvaziamento de si mesmo. Jesus aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo, ou seja, abriu mão da sua glória, do seu trono de glória, abriu mão de tudo por amor. Tomou a forma de servo, porque aquele que quiser ser o maior dentre vós, ele tem que servir. E achando na forma de homem semelhante aos homens, ele foi obediente. Oh glória! Jesus foi obediente. E o que tem de crente rebelde que não obedece? Não obedece um líder, não obedece o pastor, não obedece pai, não obedece mãe. E que dirá a palavra? Mas a Bíblia está escrito: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhado ele ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, combateu a sua casa, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Porém, entretanto, todavia, todo aquele que escutando estas minhas palavras não as pratica, assemelhado-ei ao homem sensato, louco, que edificou a sua casa onde? Sobre a areia. Desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, combateu a sua casa, e foi grande a sua queda. O segredo da vitória, meu irmão, ainda é a obediência. A obediência, ela gera milagres. Essa frase eu ouvi pela primeira vez através da minha esposa. E eu vou contar o porquê dessa frase, porque eu prometi para Deus que onde Ele me levasse, eu ia contar o que Ele fez na minha vida. Estou contando porque a glória é dele. Eu tenho 46 anos, irmãos. Embora a melanina não deixe aparecer, mas é 46. Eu tenho amigos da minha idade que já são até avós. E eu, o único da minha família que ainda não tinha filhos. Em 2019, passei pelo médico. E o médico me deu um veredito. Por causa de uma cirurgia que você fez com 5 meses de vida, é impossível que você gere um filho. Eu então, meio que me conformo ou não me conformo, eu lutava contra essa ideia. Até que em 2023, tinha um culto das irmãs do círculo de oração. Louva a Deus pela vida de vocês, viu, meus irmãos? A minha esposa, vamos no culto das irmãs? Eu falei, não vou. É culto das irmãs, eu vou fazer o que lá? O bendito eu fui entre as mulheres? Vou nada. Mas aí o Espírito Santo falou comigo, vai. Manda quem pode e obedece, quem tem juízo. Entrei no carro e fui com a minha esposa para esse culto. E lá nesse culto, uma das irmãs veio na minha direção dizendo: esse ano, Deus vai realizar um grande sonho no seu coração. Eu pensei em diversos sonhos, confesso para os irmãos. Mas Deus que conhece o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos, Ele disse, através da irmã: esse ano, você vai ser pai. Existem muitas profetadas por aí, irmão. É verdade.
Pais, em agosto de 2023, recebi um convite para pregar. E a minha esposa: por que você não arrumou ainda? Eu não vou pregar. Mas por que você não vai? Eu não sou pai, eu vou fazer o que ela? Eu vim pregar o que eu vi. Se eu não vi, eu não vou pregar. A minha esposa olhou na minha cara e disse: você está achando que Jesus te arrancou do crack para você ficar aqui assistindo Netflix? Troca a roupa e vai pregar. Manda quem for, eu obedeço quem tem juízo. Troquei a minha roupa e fui. Ganhei uma caneca escrito Pai do Ano. Ganhei uma gravata da cor que eu gostava. Irmão, eu olhei para aquela caneca. Outros 9 pais também ganharam, mas a minha caneca estava diferente. Eu não sei explicar não, mas a minha caneca ela era diferente. Era a mesma caneca, mas a minha era diferente. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa me deu uma caixa de sapato. Eu falei: eita, eu nem sou pai, já estou ganhando presente, esse negócio tá bom mesmo. Ganhei uma gravata, ganhei uma caneca. E quando abri a caixa de sapato, meu irmão, 3 testes de gravidez. Um de sangue, um de farmácia, o outro eu não sei explicar. Eu só sei que todos os 3 testes estavam dando positivo para a glória de Deus. Aquele que não podia gerar, agora é pai. Aleluia! Espera só um minutinho, segura. Eu quero que você me agora essa glória a Deus. Passado 15 dias, pastor, nós fomos fazer o primeiro ultrassom. Para saber o sexo do bebê. E chega lá, falei pro doutor, televisãozinho no alto: doutor, eu posso filmar o ultrassom? Eu falei: pode. Você só não filma eu, que eu não quero ficar famoso. Peguei o celular, pastor Cristiano, e estou filmando. Ele falou assim: vou soltar o coração. E começou. Eu falei: eu glória. Esse já é pentecostal lá no ventre. Aleluia. Está batendo o coração. Mas aí o doutor falou para mim: senta, rapaz, porque agora eu preciso te dar uma notícia. Senta, rapaz. Eu falei: doutor, eu estou filmando. Senta que eu preciso te dar notícia. Eu vou orar: doutor, essa criança é perfeita. Essa criança, ela tem todos os membros. Doutor, fala logo que eu não vou aguentar. Ele me disse: rapaz, você vai precisar de ajuda. Eu falei: doutor, anda logo que eu vou infartar nessa sala. Ele olhou para minha cara e disse: prepara o celular, porque eu vou soltar o segundo coração. Aquele que não podia gerar, agora é pai de 2. Aquele que não podia gerar, é pai de gêmeas. Ô glória, você pode melhorar esse para Deus aí? Porque a Bíblia diz: ninguém esse presente. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além, abundantemente daquilo que a gente pede. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você veio buscar nessa noite. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você busca. Deixa eu te dizer uma coisa, foi dito nessa noite. Sim, o pastor disse que alegrei-me. Alegrei-me quando me disseram: vamos. Glória a Deus. Você está alegre mesmo? Você conhece verdadeiramente o Deus que você serve? Deixa eu fazer essa pergunta com mais precisão. Você conhece o Deus que você serve? Tem certeza absoluta? Você conhece? Olha para esse irmão que está do seu lado, pergunta para ele: você conhece o Deus que você serve? Certa feita, em Marcos 4 estavam os discípulos do lado do mar, e Jesus disse para ele: passemos para a outra margem. Eles obedientes começaram a travessia no meio do mar. No meio da travessia, o mar fica revolto, o vento começa a soprar, há uma tempestade, cai, ao ponto de Pedro, que era um exímio pescador, ficar comendo, correndo, mestre,
Jesus se coloca de pé, repreende o vento, repreende o mar. Cala-te, aquieta-te. Ambos se aquietaram. Houve uma grande mudança. E os discípulos, disseram uns para os outros: mas quem é este? Olha a pergunta: quem fez isso? Não foram os escribas, não foram os fariseus, não foram os essênios, os zelóticos, não foram os gentios, foram os discípulos. Mas quem é este? Eles estavam andando com Jesus, caminhando com Jesus, vivendo, convivendo com Jesus, mas ainda não conheciam a Jesus. Vou repetir a pergunta agora. Você conhece Jesus? Você conhece Deus do inferno? Você tem certeza que você conhece? Este que vos fala, desses 46 anos de vida, 25 foram presos nas drogas, e desses 25, 12 no crack. Nem para minha família tinha jeito mais. Mas Lucas 1,37 está escrito: aquilo que é impossível para os homens, aquilo que é impossível para os homens, talvez é impossível para a medicina, para o psicólogo, é impossível para o juiz, é impossível para... mas para Deus. Para Deus. Eu acho lindo quando a gente cita o que Deus faz na vida da gente, porque isso edifica outras vidas. Eu sei que no nosso meio tem mães orando pelos seus filhos, pelos seus esposos, pelas vossas filhas. Tem filhos orando pelos seus pais, pela sua casa. E o fato de você orar por essas pessoas é a maior prova de amor que alguém pode dar. João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Deus te amou, Ele nos amou de tal maneira, ao ponto de dar o seu único Filho. Eu costumo dizer, pastores, que a maior prova de amor, ela foi dita em silêncio. Glória a Deus. O maior eu te amo da história, ele não foi dito com palavras, mas com atitude. Tetelestai, está consumado, sem dizer uma palavra. Porque é lindo o verso de número 11, onde está escrito que toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. É lindo. Mas houve um processo até
5 a 11, falam de uma biografia de Jesus. Desde antes da fundação do mundo, a sua crucificação, a sua ascensão aos céus e a sua glorificação. Vai chegar, igreja, aquele grande dia. Está próximo daquele dia em que toda língua, todo joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo, que Jesus Cristo, que Jesus Cristo, que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não é tempo mais de nós brincarmos de ser igreja. Não é tempo mais da igreja viver dispersa ou desatenta, desapercebida. Não! Todos os sinais que Jesus disse que antecederia ou que precederia a sua volta já aconteceu ou estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. O amor que Paulo faz menção, dia após dia, ele está se esfriando. E nós, como igreja, na maioria das vezes, estamos como aquelas virgens loucas, preocupados só com nós mesmos. Em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 3, Paulo diz: nada façais por contenda ou vanglória, cada um considere os outros superiores a si mesmo, que nós devemos considerar os outros e não a nós. Eu vinha conversando no caminho com o irmão Robson, meu líder de jovens, que, né, Robson, pela misericórdia de Deus, está aí fazendo teologia em estágio já avançado. Esse é um texto de cunho extremamente teológico e escatológico. Porque quando toda língua vai confessar, isso é no juízo. Nós, igreja, temos um papel importante. E só para finalizar, para encerrar, eu sei que eu já excedi o tempo, mas como é dia de festa, e festa boa não tem hora para acabar, não é verdade? E eu costumo dizer que igreja saudável para mim é igreja que tem palavra, é igreja que tem Bíblia. Eu, pastor, quando eu fiz a quinta série, na minha sala tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Essa matéria tinha um tripé que era cidadania, direitos e deveres. Como cidadão da terra, nós temos nossos direitos, direito a expressar as nossas palavras, direito à moradia, educação e por aí vai. Mas nós temos também direitos, deveres. Zelar pelo patrimônio público, zelar, cuidar do território nacional e por aí vai. Como cidadão do céu não é diferente. Nós temos direitos, mas nós temos também deveres. Tudo que foi conquistado na cruz do Calvário é direito meu, é direito seu, é direito nosso. Mas nós não temos apenas direitos, nós temos também deveres.
anunciar as boas novas não é obrigação meramente dos pastores, evangelistas ou dos líderes, não. Essa não é a obrigação dos anjos, nem tampouco do Espírito Santo. Esse é dever da igreja. Esse é o papel da igreja. E em Timóteo 2,4 diz a Bíblia que a vontade de Deus é que todo mundo se salve e que venha o conhecimento da verdade. Coloque os seus pés diante disso. Eu tenho certeza que hoje eu vim como João Batista, só preparar o caminho que vai acontecer amanhã, né? Eu creio que coisas grandes Deus tem feito nesse lugar e ainda há de fazer. A minha intenção nessa noite, pois o que o Espírito Santo colocava no meu coração era chamar a sua atenção exatamente para isso, para que haja em nós, em mim, em você, em cada um de nós, o mesmo sentimento, a mesma essência que houve em Cristo Jesus. Que nós possamos olhar para o nosso próximo com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. O arrebatamento está às portas. A igreja está vivendo os seus últimos instantes aqui na terra. Existem igrejas, pastores, por aí que Jesus tem me levado, que falar do arrebatamento virou retrógrado, virou coisa do passado. Os crentes de hoje vivem como se não fosse mais acontecer. Assim como nos dias de Noé, casavam, se davam em casamento, não preocupando com o que Deus havia dito para a humanidade. Vai se cumprir. Vai se cumprir. O rei está voltando. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Como é a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, está aqui a tua igreja. E nós sabemos que está próximo o dia do arrebatamento. O dia em que toda língua confessará que Jesus Cristo é para a glória do teu santo nome. Fortalece, Senhor, aquele que está fraco. Põe de pé, Pai, aquele que está caído. Restaura, restitui aquilo que foi roubado e que foi perdido. Acende a chama, o fervor, Pai querido, por almas da tua igreja. Ó Espírito Santo, continua inflamando o nosso coração e a nossa alma, nos enchendo de amor para com o nosso próximo. Derrama, distribua os teus dons poderosíssimos sobre a tua igreja, para que com poder possamos continuar cumprindo o íntimo do Senhor. Abençoa, Pai querido, este lindo trabalho que está sendo realizado neste local. Que o altar dessa igreja continue sendo o palco da manifestação da tua glória. E que o teu nome continua sendo glorificado em nome de Jesus. Antes que eu devolva o microfone para quem é de direito, eu não posso ir embora para minha casa sem perguntar se no nosso meio tem alguém que ainda não